Bilheterias de Barbie e Oppenheimer desaceleram um pouco em segundo fim de semana nos Estados Unidos, o que é normal, né? Porque os dois filmes no fim de semana passado bombaram muito, 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 muito mesmo. Então agora é normal que Oppenheimer e Barbie sofram um pouco essa queda. Oppenheimer é um filme histórico de drama dirigido por Christopher Nolan, baseado no livro biográfico vencedor do prêmio Pulitzer, Prometeu Americano, o triunfo e a trajetória de J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird e Martin Shering. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a vida do Oppenheimer, né, interpretado por Cillian Murphy, físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do laboratório de Los Alamos durante o projeto Manhattan, que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. A trama acompanha o físico e um grupo formado por outros cientistas ao longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear que foi responsável pelas tragédias na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945. Além de Cillian, o elenco também traz nomes como Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Gary Oldman, Jack Quaid, Gustav Skarsgård, Rami Malek e Kenneth Casey Affleck, tem o Gustav. Esse Gustav é o que é o Loki do Vikings, do seriado Vikings. Ele tem, cara, só de oscarizado tem uns 4 ou 5. Esse eu nunca vi um elenco. Um elenco é gigante e não tem nenhum desconhecido. Para não falar que não tem um desconhecido, tem uns 3 ou 4, mas o resto você já viu esbarrado em vários seriados, até em seriado da Disney. Ele tem alguém ali, pô, esse cara fez um seriado de Disney, Clube da Disney. O outro, cara, é impressionante o elenco desse filme. Você não tem um cara que fala, caraca, esse cara tá fazendo esse papel também. Até o que fez gente, eu esqueci agora, é o banco. O Han Solo tá nesse cara, todo mundo que fala, que fim levou, tá nesse filme. É impressionante. O elenco, eu acho que tem mais de 100 pessoas de atores que você já reconhece, de outras coisas que você já viu. Não tem, geralmente você está acostumado a ter um elenco você pega uns 6 famosos e uns 3 ou 4 e o resto um pouco assim meio desconhecido. Cara, não tem um filme que você fala, esse cara fez aquele. Esse cara gente, gente, vou pegar aqui vou colar aqui porque a cabeça tá uma porcaria. Gary Oldman faz também ganhou Oscar. Faz um papelzinho pequeno. Cara, tem Casey Affleck, que é outro oscarizado, que é o irmão do Ben Affleck, faz um papel pequeno também. O outro papel, aquele Rami Malek, que fez o filme do Queen, também está nesse filme. Cara, é impressionante o elenco desse filme. Sim, é espetacular mesmo, é espetacular o elenco do filme. Eu trago um debate aqui, uma coisa interessante, Luiz. Aí a gente já entra um pouco na parte de opinião barra informação, tá? Vocês sabem o que é o fenômeno Barbieheimer? Fenômeno Barbieheimer é um fenômeno estudado recentemente, em que todo mundo esperava que o Oppenheimer fosse flopar por causa do sucesso da Barbie. Só que isso não aconteceu. Acredite, tinha gente que cravava que a Barbie sufocaria o Oppenheimer no cinema. Diferente. Mas exatamente por ser diferente, o que aconteceu? Há pesquisas que apontam que boa parte do público de Barbie foi no cinema e assistiu os 2 filmes. Foi para o cinema para ver Barbie, viu que estava dando Oppenheimer e assistiu também. Então tem uma porcentagem aí comum. E isso fomentou ainda mais o desempenho de Oppenheimer nos cinemas, tá? Isso alavancou ainda mais os números de Oppenheimer. Ou seja, para quem criticava e achava que não era o momento de lançar o Oppenheimer, porque seria talvez desigual na luta pelos milhões de dólares do cinema, eu acho que acabou sendo uma estratégia assertiva, acertada, que acabou sendo... Bom, vou falar o meu caso. Eu fui com a minha mulher ver o filme da Barbie, e ela foi comigo ver o Oppenheimer. Então eu acho que houve essa troca, entendeu? Essa coisa de os casais. Ela gostou do Oppenheimer? Ela gostou de Oppenheimer e ela gostou da Barbie. Então eu acho que é isso. Eu acho que esse fenômeno Barbieheimer
ajudou a alavancar os dois filmes, tá? Fez com que fomentasse a procura pelos dois. Você vai no cinema ver Barbie, aí tem um Oppenheimer, o inventor da bomba atômica. Cara, isso prende atenção, isso chama o público. Então, acho que acabou sendo uma estratégia até acertada da parte dos produtores de Oppenheimer. Aí até trouxe um textinho aqui, ó. O fenômeno Barbieheimer acabou por se revelar uma mais-valia para ambos os filmes, que estão a superar expectativas. Por se tratar de um filme sobre uma propriedade conhecida, já que já era esperado que Barbie, da Greta Gerwig, fosse um sucesso comercial. Mas Oppenheimer, um filme biográfico de 3 horas com classificação etária para adultos, não parecia destinado ao mesmo sucesso. No entanto, impulsionado também pelo buzz de Barbieheimer, Christopher Nolan volta a confirmar-se como um dos poucos cineastas contemporâneos que ainda consegue chamar pessoas ao cinema com obras originais, triunfando em grande parte. O filme registrou uma forte retenção do mercado internacional, com uma queda de apenas 26% em comparação à sua semana de estreia. Com 2 semanas de exibição, o filme protagonizado por Cillian Murphy já arrecadou 174 milhões de dólares no mercado americano e 226 milhões de dólares em território internacional, o que perfaz um impressionante 400 milhões de dólares. São 13 milhões de reais apenas no Brasil, tá, gente? O Brasil importa em 13 milhões de dólares no valor total de Oppenheimer, o que é muito significativo, tá? Aí depois a gente entra na parte de críticas, mas é importante que as pessoas saibam que Oppenheimer é um filme para marcar época, tá? Assim como eu falei que Barbie tem um público, Oppenheimer tem outro. São públicos diferentes, mas isso não impede que eles se cruzem em determinado momento, né? E por interesses. E o filme Oppenheimer é um filme espetacular, é um filme confuso, mas espetacular, e eu acho que foi feito visando o Oscar. Não é um filme visando dinheiro, especificamente, é um filme visando o Oscar. Quero a opinião do Luiz Vieira. Como todo filme do Nolan, é um filme que você... vou ver uma vez só e... Não, é igual o Interstellar. Você vai ver o Interstellar, você vai sempre notar alguma coisa diferente que você não viu nas outras 5 vezes que eu já tinha visto antes. Sempre tem uma coisa diferente que vai somar com mais ainda o conteúdo. É um filme que não fica datado. Porque tem filmes que você olha e fala, pô, como é que esse filme ganhou Oscar? Tem filmes que você fala, pô, não é possível isso aí ganhou Oscar. Não, o filme do Nolan parece que é uma provocação. Você vê a primeira vez, você absorve uma ideia, você vê a segunda vez, você já vê o filme de um outro plano, ele vai acrescentando várias camadas que você... A história, a premissa da história é sobre o Projeto Manhattan e sobre o gerente do Projeto Manhattan, que é o Oppenheimer. Mas não é só isso. O filme mostra o que o sucesso faz em volta de você, o que as pessoas, por causa de inveja, são capazes de fazer, por causa de perseguir por causa disso. Ele te mostra situações de... tipo assim, o Oppenheimer, a pessoa Oppenheimer, o que acontece nesse filme? A gente olha para o filme, ele vê um ponto de vista do Oppenheimer em relação a determinados acontecimentos na vida dele. Mas muito já se diz, eu não sei se a gente vai poder falar de spoiler aqui ou não, mas tem pontos de... tem muita coisa que não é verdade no filme. Como falando, fatos reais são inspirados em fatos reais, mas tem algumas coisas que não aconteceram. Por exemplo, o Rafael já mencionou que, na verdade, o Oppenheimer não se encontra com o Einstein. Essa perseguição de um personagem em relação a ele não é bem assim que a coisa funcionou. São situações que, por exemplo... Me ajuda aí, Rafael.
Tem situações. Porque eu estou tentando não falar sem contar. Não, mas eu acho que. Você quer falar dos erros de adaptação? A gente pode falar sobre erros, não tem problema o não. filme é muito maravilhoso, é muito bom. Só que você só começa a entender algumas partes do filme no final. Porque tem vezes que você não sabe em que data está a determinada cena. Sim. Acontece muito isso. Mas no final ele vai fechando direitinho. Aí você vai entendendo. Ah, entendi. Ah, cara, como todo filme do Nolan, ele não é um fast food. Você digere ele aos poucos. Você vai digerindo ele aos poucos. Pequenas porções. São pequenas porções. Você vai entendendo uma parte, vai entendendo a outra, vai vendo a outra. Às vezes, se você rever esse filme, você já começa a ver ele de outra maneira. O Nolan ele te incentiva a fazer isso. Isso é muito legal do Christopher Nolan. Porque não é só aquilo que você está vendo. Porque o que passa, o que é a mensagem que passa? É a história do Projeto Manhattan, né, e a construção da bomba. Não é só isso. São os cientistas questionando até onde a gente pode ir. Né? Ah, mas acabou, por exemplo, tem um momento, isso é história. Todo mundo sabe que a bomba caiu caso ninguém saiba isso. As bombas foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Ah, mas por que foram essas cidades? Tem um motivo de ser, porque tinha uma lista de cidades. Kyoto, um dos generais fez lua de mel, passou a lua de mel dele em Kyoto e a mulher dele falou que foi contra jogar bomba em Kyoto. Foi contra jogar bomba em Kyoto por causa da lua de mel deles. Cara, isso é bizarro. Isso é a geopolítica internacional, cara. Não, em outras situações, por que os cientistas falam, por que vai lançar na cidade? Por que não lança porque é uma cidade costeira, então por que não lança ali na beira para mostrar, olha a bomba que a gente tem? Mas a ideia não era só essa. A ideia, o que acontecia? O que os americanos pensavam? Que ia ser um genocídio, ter que invadir o Japão, porque os japoneses eles não se entregavam. Então é morrer gente de todos os lados. Então o que é a ideia da bomba atômica? Era lançar a bomba. Olha, se continuar com essa guerra, vai ter coisa pior por aí. E aí, mesmo assim, lançaram uma primeira bomba e os japoneses não se entregaram. Lançaram a segunda bomba e ele falou, opa, peraí. Né? Aí teve aquele cheirinho, vai dar merda, entendeu? Vamos acabar com essa situação porque não está levando a lugar nenhum. O que acontece? Existe essa parte do Oppenheimer, porque é o seguinte, ele carrega esse sentimento de culpa, entendeu? Existe um momento de gerência porque é o seguinte, ele não é um gerente ali só. Ele é um apaziguador de egos. Você imagina, vários cientistas, os melhores cientistas que os Estados Unidos pôde aglutinar para fazer essa bomba, então cada um com aqueles ataques de primadona que todo mundo sabe como é que funciona. Ele tinha que apagar vários incêndios. Um cara que eu acho que foi o maior idealizador dele, que foi o coronel Leslie Groves, que depois, para mandar nesse grupo, nesse projeto Manhattan, porque esse general que faz o Matt Damon, esse general Groves foi ele que criou o Pentágono. Sabia dessa, Rafael? Não sabia, não. Ele que construiu o Pentágono. Ele falou no filme, é verdade. Ele falou no filme, é verdade. Ele que construiu o Pentágono. E o que ele fala? Ele tinha aversão aos cientistas, porque os cientistas tratam, quem não é cientista, fica tratando a pessoa como se fosse um débil mental. E ele odiava isso. E o primeiro contato que ele teve com o Oppenheimer, que o cara foi uma pessoa super normal, super humilde e tal, e gostou dele, falou, eu vou botar você para falar com o cientista, porque eu não tenho paciência, eu não tenho estômago. Então ele gerenciava essa situação. Uhum. Então, o que acontece também? Você vê nos filmes um questionamento, por que vai lançar bomba? Mas a premissa é que é o seguinte, a corrida de quem criasse a bomba primeiro era em relação à Alemanha. Na verdade, foram os alemães que fizeram essa primeira fissão do átomo, transformou isso em algo possível,
E aí, quando, pera, se os alemães têm já têm esse conhecimento, é sinal que eles estão fazendo essa bomba. Então, cara, tu imagina se os alemães constroem uma bomba dessa. Sim. Mas ainda Cara, sobre eu falei muito, essa linha do... É muita informação. Não, mas eu vou seguir a tua linha. Nolan. Eu vou seguir a tua linha para falar o seguinte. Eu fiz umas anotações aqui sobre críticas que eu faço sobre o filme. Minha crítica central do filme é que o Nolan mistura tempos distintos. Tem algum momento da história que você não sabe quando é passado, presente ou futuro. Isso é verdade. Você fica meio confuso. Mas aí ele mete final. O final dá uma fechada, dá para entender. O final fecha, mas são 3 horas que você fica confuso, em boa parte delas, né? Então é isso. Esse é o Nolan. É só para quem não conhece, o Nolan é isso mesmo. Ele não está aqui para simplificar, ele está aqui para confundir. E eu acho que isso confunde o espectador, talvez na ânsia de prender a atenção dele no filme. E fica um pouco maçante e arrastado também, justamente por ele fazer esse corte, né, temporal toda hora. Tem três, são duas partes do filme. É a construção da bomba. Na verdade, Los Alamos foi criada exatamente só para criar a bomba, uma cidade que surgiu do nada, no meio do Novo México. A construção, a escalação dos cientistas para a construção da bomba, e a outra segunda parte, que é o macartismo, que acontecia a segunda parte, que é o seguinte: é o macartismo nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, o inimigo era outro, o inimigo era a União Soviética. Começou a Guerra Fria a partir dali. Então, o que aconteceu? O macartismo era um Arthur MacArthur, se não me engano, era um político que saiu perseguindo qualquer pessoa que tivesse um pensamento similar à União Soviética. Qualquer comunista, qualquer pessoa, todo mundo era escalado, era perseguido para saber que condições. E Oppenheimer tem de origem uma queda, apesar de ser liberal, uma queda em relação ao comunismo. Ele frequentou reuniões do Partido Comunista nos Estados Unidos. O irmão dele era comunista, a mulher dele era ex-comunista. Enfim, era uma situação que achavam... O que aconteceu? Um outro dado que eu não botei. A construção da bomba, alguém vazou a informação para os russos para construir a bomba lá. E acontece, aí que foi puxar a ficha de todo mundo. Aí, porra, apesar do Oppenheimer ser uma pessoa extremamente íntegra, não entregou o país, nunca fez isso, mas aí você vê, porra, o cara é A mais B, né? Vai vendo aqui, peraí, porra, o cara é gerente da parada. E com esse passado aqui de comunista. Pode ser que ele foi praticamente do mesmo jeito que subiu, eles cortaram o sucesso dele. Foi perseguido, foi escrachado, foi descredibilizado, saiu do Conselho de Segurança, Conselho de Energia Nuclear. Enfim, é toda uma situação. Essa mostra todo o lado da ascensão e queda de um homem. Sim. Só para concluir aqui, também vou trazer uns erros que eu anotei da adaptação. É bom que a gente tenha em mente que o filme definitivamente não é sobre a bomba atômica, tá, gente? Não. O filme é sobre julgamento, traição e redenção. Basicamente isso. O filme ele usa a questão da bomba como um pano de fundo, como um tema introdutório para você conhecer quem é Oppenheimer. Mas eu acho que o principal objetivo do Nolan não era nem a bomba atômica, porque em si a bomba atômica nem é, né? O momento da queda da bomba atômica é um trechinho de 2 minutos, vamos dizer assim. Porque não é o principal do filme. O principal do filme é você conhecer quem é Oppenheimer, é uma biografia. E é isso. A intenção do Nolan, até anotei aqui, é mostrar as consequências daquilo para a vida do Oppenheimer e como isso influenciou a sociedade e o poderio bélico, como o Luiz já falou, sobre os conflitos que vão ocorrer posteriormente. Do filme a inveja do sucesso alheio. Isso. É muito bem claro isso. Sim. Entendeu?
quem está fazendo sucesso precisa ser derrubado. Não é só aqui no Brasil que funciona desse jeito, não. Sim, sim. E sim, tem uma parte mesmo do Einstein falando para ele que aconteceu praticamente uma coisa bem parecida com Einstein. Sim. Só alguns erros na adaptação, porque é normal, tá, gente? Quando você adapta um livro para o cinema, não, é você a vida de um homem, né? Você adapta a vida de um homem e você adapta um livro, uma ideia para o cinema, você faz adaptações pontuais, porque você sabe que algumas coisas vão funcionar, outras não. Mas acho que em algumas Oppenheimer mandou bem e outras mandou mal. Por exemplo, a bandeira americana utilizada na hora que do discurso, após a explosão da bomba, que o Oppenheimer faz um discurso, ela tem 50 estrelas, a que é usada no filme. Só que naquele momento, os Estados Unidos tinha 48 estados e não 50. Então a bandeira utilizada está errada, é a bandeira atual, não é a bandeira da época. A bandeira da época tinha 48 estados, já que Havaí e Alasca não tinham sido incorporados ainda. Eu não quero notar a diferença. Peraí, isso é erro de continuidade. Isso é erro de continuidade. Duas estrelinhas aqui. Não, 2 a mais. Eles fizeram um filme com 2 estrelas a mais. Peraí, tem 2 a mais aqui. Peraí, deixa eu contar a bandeira. Não, então, eles usaram a bandeira atual. Preguiça, não sei. Erro de continuidade? Pode ser. Alasca e Havaí não eram territórios ainda, não eram estados, né? Eram territórios, na verdade. Território. Então, é isso. Eles foram transformados em estados em 59 só. O filme se passa em 45, então tem essa diferença. Além disso... Existe uma história contada de 1930 até 1955, alguma coisa relacionada a isso. Porque passa o estudo dele, a vida dele na Inglaterra, e conhecendo a física quântica, porque não existia a física quântica ainda, esse tipo de matéria nos Estados Unidos. Ele foi para a Inglaterra para aprender, passou dificuldade lá, acho que, se não me engano, pelo que passa na imagem, ele passou uma certa depressão, uma angústia, cara, ficar sozinho, não tinha internet naquela época, não tinha nada disso, você ficava... E lá vem um americano, porque tem esse lance também. Os europeus, em relação a qualquer tipo de americano chegar, lá vem esses esperrapados aí. Tinha um preconceito europeu Sim. em relação aos americanos em questão de estudo. Enfim, ele foi desbravando várias situações. Existe 3 fases da vida dele. O início, novo, ele já montando Oppenheimer, e depois, nos anos 50, ele sendo perseguido. Mas eu pedi pra galera que tá aí deixar o like, se você não deixou, e se inscrever no canal, né? Pelo amor de Deus. Se você tá aqui e não é inscrito, pelo amor de Deus, tá fazendo tudo errado, né? Depois a bomba atômica vem, você não sabe de onde veio. Deixa eu continuar aqui só falando da questão do Albert Einstein, que eu falei pro Luiz aqui nos bastidores. Em um determinado momento do filme, o Oppenheimer recorre a Albert Einstein para mostrar os cálculos do Robert Teller sobre a possível reação em cadeia após a explosão da bomba atômica. No entanto, a conversa com Einstein não aconteceu na vida real. Oppenheimer buscou opinião, sim, mas de Arthur Compton, responsável por checar cálculos de Hans Bethe e determinar a então chance próxima de zero retratada no filme. Ou seja, esse Edward Teller, ele é o pai da bomba de hidrogênio. Isso. Que aconteceu, ele tentando, por que a gente não constrói a bomba de hidrogênio? Por que a gente constrói? Porque a bomba de hidrogênio era 30 vezes mais potente que a bomba atômica. Então, existia a preocupação do Oppenheimer também controlar aquela gerência e falar, olha, é para assustar, para intimidar, não é para dizimar um país inteiro. Entende? E aí ele tinha até preocupações. Surge uma cena que esse Teller... Olha, com essa invenção dos alemães de foguetes, a gente pode colocar uma bomba no foguete. Ele falou, não, nem pensa. Ele já estava sentindo... Por que a gente vai fazer isso? Você vê o Oppenheimer já desconfortável com essa situação. Ele achava que tinha que acontecer de soltar a bomba, mas parar por ali. Yeah. Ele sabia que ele estava abrindo a caixa de Pandora. Essa que é a situação. Sabia que a partir daquele momento o mundo ia ser outro, completamente diferente. É um mundo que a gente vive, eu acho que o Rafael também,
A gente vivia a Guerra, a gente viveu a Guerra Sim. Fria, tipo, Sim. todos os filmes era o mundo podia acabar a qualquer momento, qualquer guerra que acontecia, a qualquer momento. Baixou-se muito. Hoje em dia você não se comenta mais isso, mas os mísseis ainda estão aí. Entendeu? É uma coisa meio atual aí. É só para lembrar a galera que a vida não está tão colorida assim que para a gente sair comemorando, não. Porque é engraçado que a gente, não sei se a gente passou por uma época dos anos 80, principalmente, que você era lembrado o tempo todo que o mundo podia acabar a um apertar de botões. Mas muito com esse efeito ainda na cabeça da bomba atômica. Muito Exatamente. ainda por esse impacto, né, emocional que a bomba atômica causou no mundo, não só no Japão. Houve um impacto, sim, no mundo, a partir da bomba atômica, um impacto de medo, de que um botão podia mudar toda a história da humanidade. É isso que o Luiz está falando. Eu concordo. É isso mesmo que o Luiz falou. Outro ponto também de atenção do filme está relacionado ao julgamento de Lewis Strauss, que é interpretado por Robert Downey Jr. Na última parte do filme, o cientista David Hill aparece na sala e testemunha contra Strauss. Porém, na vida real, Hill, de fato, declarou insatisfação da comunidade científica na época contra Strauss, mas foi David Inglis, na época chefe da Federação de Cientistas Americanos, quem testemunhou sobre a vingança contra Oppenheimer. Ou seja, eles trocaram o personagem, trocaram o cara que faz o depoimento em juízo. Não é aquele, é outro. Houve aquilo, mas por outra pessoa. Outra pessoa não foi aquele ali. Foi o Inglis, David Inglis, que fez o depoimento. Não foi o David Hill. David Hill, que é o Malek, que é o Rami Malek. Sim, isso mesmo. Então é isso. Essa é uma falha também de Oppenheimer. Não sei por quê. Não sei por que eles trocaram o cara, enfim. Ali passa uma ideia de que o Strauss, o Robert Downey Jr., perseguia. Isso. Existe uma treta ali de um acontecimento. Surgiu a ideia ali que ele foi desmascarado e foi humilhado numa ordem pública. Desculpa. Foi. Pode seguir. Porque passa ambulância aqui essa hora do tempo todo. Vai lá para poder dar continuidade. Então, o que acontece? Não era bem isso, tá? E existia uma preocupação de não vazar mais nenhuma informação, então tinha que limar qualquer pessoa que tivesse filiação ou simpatia em relação à União Soviética. E Oppenheimer era um que também estava nessa bacia. Entendeu? Então, o que acontecia? Qualquer informação que a gente possa... Imagina você vai passar esse tipo de coisa... Já tinha a grande raiva dos Estados Unidos, o grande problema causado foi que a bomba atômica foi praticamente dada de bandeja para a União Soviética. Até para equilibrar as diferenças, entendeu? Imagina um país só detentor da bomba atômica. Há controvérsias, são pontos de vista, não cabe aqui a gente começar a falar sobre essa situação, mas Oppenheimer tem várias nuances, várias coisas, detalhezinhos técnicos, morais, é uma questão moral, uma questão... saber até que ponto o ser humano pode chegar para dias de fato. Tem essa situação também. Tem vários pontos de vista Oppenheimer aborda. Então, é um filme extremamente complexo, um filme para Oscar. Eu acho que o Robert Downey Jr. vai ganhar um Oscar. Quem está fazendo um puta papel em relação aos Strauss. O Cillian Murphy, que é o protagonista do Peaky Blinders, também é um senhor ator. Meu medo é que vai vir Napoleão aí, com Ridley Scott. Esse filme é filme épico, aqueles filmes gigantes, filmes de história, sabe? Parece aqueles filmes de Hollywood dos anos 50, sabe? É um filme grande, falando de uma pessoa bem controvertida, e enfim, eu não sei o que eles vão oferecer nesse filme, mas pelo que está aparecendo, é outro filme que vai. É a bomba atômica para acabar para ganhar a Oscar. Eu acho que vai. Por enquanto, o que eu vejo desenhando aí no Oscar é Oppenheimer e Napoleão.